Olá! Sextou ou sabadou, depende do horário que você está assistindo, né? Mas então vamos aos comentários desse quiz. Só lembrando que o comentário é breve das questões, afinal de contas são 6 questões. E você pode se aprofundar nesses assuntos lá no nosso canal do YouTube ou fazendo o curso 60 lições de física, que é de graça praticamente, R$ 14,90, e você colabora com o nosso trabalho na internet. Bom, então olha só, a primeira questão fala da variação de temperatura, apresenta ali uma variação na escala Fahrenheit e pergunta em relação a Celsius. Bom, você não precisa de valores para avaliar uma variação de temperatura da Fahrenheit em relação a Celsius. A variação de temperatura na escala Fahrenheit é sempre maior em relação tanto a Celsius quanto a Kelvin, porque ela tem, no caso, um número de unidades maior entre os pontos fundamentais. Mas, aproveitando os valores, vamos ao cálculo, né? Isso aí de repente interessa para você. Então, nós temos que a variação de temperatura na Celsius vale 5 nonos da variação na escala Fahrenheit. Então, observe que a diferença entre 30,2 e 32 é 1,8, substitui ΔTF por 1,8, e efetuando os cálculos, chegamos numa variação na Celsius de 1 grau Celsius, que você percebe que é menor do que 1,8. A segunda questão informa que para aquecer a mesma quantidade de água, fornecendo a mesma quantidade de calor, então quer dizer, as massas de água vão sofrer a mesma variação de temperatura, os fornos eram diferentes. E um demora 6 minutos, o outro demora 9. E qual seria a razão entre esses fluxos de calor, que é o φA e φB? Lembrando, fluxo de calor o que é? É a razão entre a quantidade de calor e o tempo, ΔT. Desse modo, observe que nós temos aqui os tempos para a substância A e para a substância B. Então, fazendo a substituição, olha aqui como é que fica. Ó. Eu tenho a razão pedida, fluxo A sobre fluxo B. Eu tenho Q sobre 6 e Q sobre 9. Só que o Q é o mesmo, então simplifica. E na divisão de fração, lembre-se que repete a primeira e inverte a segunda, né? Multiplica e inverte a segunda. Aí ficaria 9 por 6, e fazendo essa divisão, nós encontramos um resultado de 1,5. A terceira questão aqui fala que para aquecer certa massa de água, de 10 a 30 graus Celsius, foi gasto uma quantidade de calor Q1. Então, a quantidade de calor Q1, se a gente olhar, está aqui. Ó. Massa d'água, calor específico, variação de temperatura sofrida, que você pode ver que aqui foi 20. Bom, aí para aquecer metade dessa massa, eu vou chamar aqui de uma quantidade de calor Q2. Então, veja só, metade da massa. Aqui a mesma substância, a água, portanto tem o mesmo C. Só que a variação de temperatura de 28 para 38 é só 10. E no primeiro caso era 20, então é ΔT sobre 2. Se você multiplica 2 por 2, você vai perceber aqui que o Q2, então, ele é 1/4 de MC ΔT. Só que MC ΔT, dá uma olhadinha aqui em cima, ó, acompanha o meu mouse, é Q1. Concluímos que Q2 é 1/4 de Q1, e a resposta correta, então, está ali ó, na letra B. Nessa quarta questão, nós temos, então, duas amostras de alumínio e de cobre de mesma massa que estão à mesma temperatura inicial T0. Ali no desenho, a peça de cobre é menor, né, do que a de alumínio, porque o cobre ele é mais denso. Então, é uma peça menor porque o cobre tem maior densidade, mas a massa é igual. Bom, aqui, então, nós temos que avaliar a quantidade de calor absorvida por ambas as substâncias quando elas são colocadas dentro de um recipiente, que é um calorímetro que contém água. E para olhar a energia recebida por essas amostras, a gente olha aqui, ó, a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc ΔT, massas iguais, variação de temperatura igual entre T0 e T, e o calor específico corresponde aí a materiais diferentes, como você vê aqui. Observe que nessa equação, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de energia, a depender apenas do calor específico, como esse é o caso. Então a gente percebe que o calor específico maior é do alumínio e, portanto, para sofrer a mesma variação de temperatura, o alumínio teve que receber
mais energia. Então, a energia absorvida foi maior no alumínio. Na quinta questão, nós precisamos responder 2 itens que têm base no gráfico. Então, aqui nós temos um gráfico das transformações de uma substância, onde inicialmente ela está no estado sólido. Então, observe que até 30 graus Celsius estado sólido. Aqui, nesse patamar horizontal, é a mudança de estado físico, onde o calor é latente. E, novamente, calor sensível entre 30 e 70. Primeira afirmação, na letra A, diz que o calor latente vale 40 calorias por grama. Observe que o calor latente ele é Q, quantidade de calor, igual a massa vezes o calor latente, que é o L. Se eu isolo o L, eu jogo a massa dividindo a quantidade de calor, e esses valores são extraídos do gráfico. Então, observe aqui que o calor latente vai ser a quantidade de calor, aqui está em quilocalorias, de 20 para 40, nós temos 20 quilocalorias, que é 20 mil, pela massa aqui, que é de 500 gramas. Observe que o resultado dessa divisão é 40 calorias por grama, o que faz com que a primeira afirmação seja verdadeira, o primeiro item. E aqui nós temos que o calor específico nos estados sólido e líquido são iguais. Isso é incorreto. Por quê? Porque aqui nós utilizamos a equação do calor sensível, onde para uma mesma substância, observe que a variação de temperatura não é a mesma no gráfico. Então, enquanto no estado sólido nós temos uma variação de temperatura que vai de 0 a 30 para uma variação na quantidade de calor, ou para um calor recebido de 20 quilocalorias, observe que recebendo os mesmos 20, que aqui é de 40 a 60, só que no estado líquido, a temperatura varia de 30 para 70. Ou seja, maior variação de temperatura no estado líquido. O que significa que o calor específico nesses estados não é o mesmo. Senão, caso fosse o mesmo, a variação de temperatura também seria igual. Então, vemos que o segundo item aqui, ele é falso. A última questão apresenta um diagrama de fase e a informação é que se a substância passa do estado gasoso para o sólido por uma compressão isotérmica, a temperatura deve estar em qual faixa, né? Ou em qual valor. Observe o seguinte, uma compressão isotérmica seria um aumento de pressão a temperatura constante. Aqui nós identificamos então no diagrama as regiões de sólido, líquido e gasoso, e aumento de pressão que leve do estado gasoso para o sólido tem que ser aqui, nessa região. Então, significa que nós temos na faixa de temperatura que fica entre 0 e T1. E esses foram os comentários do quiz de hoje. Lembrando que se você quiser aprofundamento, fica o convite para assistir às aulas do Physics in Box lá no YouTube ou fazer o curso 60 lições de física, que tem muito conteúdo e muitos exercícios resolvidos e é um belo resumo para você acessar a qualquer hora. E o melhor, um precinho muito pequeno, só R$ 14,90, um único pagamento.